Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca IDECAM. É nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não assistiu a primeira aula, vou deixar no card aqui em cima. E antes de iniciar a nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, separei 5 questões da banca para a gente entender um pouco do seu perfil, e são temas que trabalham tanto provas da licenciatura, como também provas do bacharelado. Então, primeira questão. Sobre a história e as características do voleibol no Brasil e no mundo, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa, o voleibol foi criado em 1859 pelo americano William Morgan, nos Estados Unidos, a partir de adaptações feitas do basquetebol, esporte mais popular na época. Então é uma afirmativa que tem alguns pontos verdadeiros, de fato, né? Foi criado pelo americano William Morgan lá nos Estados Unidos, com algumas adaptações do basquete, né? Principalmente a ideia geral de ser um esporte que não tenha muito contato. Porém, o ponto fundamental dessa questão, dessa afirmativa que a torna falsa, é a data, né? O voleibol foi criado, na verdade, em 1895, não 1859. O basquete, por sua vez, foi por volta de 1891 e a partir daí surge o voleibol alguns anos depois, né? Por volta de 1895, não 59. Então, primeira afirmativa falsa. Segunda afirmativa, o voleibol surgiu em Massachusetts, dentro da Associação Cristã de Moços, ACM, e teve como primeiro nome o Mennonite. E é correta, né? Assim como o basquetebol, o voleibol foi criado também dentro da Associação Cristã de Moços. Então, segunda afirmativa verdadeira. Terceira afirmativa, o voleibol surgiu na América do Sul, por intermédio do Brasil, no ano de 1910, através de uma missão contratada pelo governo brasileiro junto aos Estados Unidos, com a finalidade de organizar a instituição primária no país. Então, na verdade, o voleibol surge na América do Sul, né, de acordo com o Bizoc, que é uma grande referência na área do voleibol, principalmente no voleibol para concursos. O voleibol surge na América do Sul em 1910, porém não foi no Brasil, e sim no Peru. No Brasil, o voleibol vai surgir por volta de 5 anos depois, né, por volta de 1915. Então, terceira afirmativa é falsa, porque chega primeiro na América do Sul, lá no Peru, no ano de 1910, e alguns anos depois que chega ao Brasil. Então, dessas 3 até agora, falso, verdadeiro e falso. Quarta afirmativa, o objetivo do jogo de voleibol é cada equipe enviar a bola por meio de toques regularmente por sobre a rede para a metade oposta da quadra, independentemente que a bola caia no solo da sua própria metade. Então é uma afirmativa falsa, né? Já que se a bola tocar no solo, o rally se encerra, né? A gente tem uma pontuação. Se cair dentro da quadra, vai ser uma pontuação, e se cair fora da quadra, dependendo se tocou no adversário ou não, a gente já tem a pontuação para a outra equipe. Então, o ponto fundamental dessa afirmativa é esse independentemente que a bola caia no solo da sua própria metade, que torna a afirmativa incorreta, né? Já que se a bola cair no solo, o rally é encerrado. Então, quarta afirmativa também é falsa. E quinta, no voleibol, a bola é colocada em jogo por meio do saque, que consiste em golpear a bola por sobre a rede para a quadra oposta, sendo executado pelo jogador de defesa esquerda. Falso também, quase toda correta, porém o saque não é realizado pelo jogador de defesa esquerda, e sim de defesa direita, né? O jogador do número 1 nas posições do voleibol. O jogador que saca é sempre o número 1 e ele vai estar na defesa direita. Na frente, né, na rede, a gente vai ter as posições 2, 3 e 4, e nas posições de defesa 5, 6 e 1. 5, defesa esquerda, e 1, defesa direita, que é o jogador que está sacando. Então, quinta afirmativa falsa também. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A,
já que apenas a segunda afirmativa é a verdadeira. Então, alternativa A, primeira questão, é a correta dessa questão. Segunda questão, no jogo de basquetebol, o é definido como o espaço ocupado por um jogador no piso. Ele inclui o espaço sobre o jogador e é limitado na frente pelas palmas e mãos, atrás pelas nádegas e nos lados pela parte externa dos braços e pernas. A citação anterior refere-se a, então, no basquete, nas regras do basquete, a gente vai encontrar essa definição desse espaço que o jogador ocupa no piso, que ele é delimitado sobre o jogador, é limitado na frente pelas palmas e mãos, atrás pelas nádegas e nos lados pela parte externa dos braços e pernas. Lá na regra, se eu não me engano, no número 33, nas regras do basquete, é o princípio do cilindro. Então, esse espaço ocupado pelo jogador no piso é chamado de o princípio do cilindro. E a partir desse espaço, a gente tem a aplicação em diversas regras, como, por exemplo, em algumas regras de faltas. Então, esse espaço que inclui o espaço sobre o jogador, a delimitação à frente, atrás e aos lados do jogador, se chama princípio do cilindro. Então, segunda questão, aí uma questão específica de regras do esporte, mais especificamente as regras do basquete, princípio do cilindro, segunda questão, alternativa C é a correta. Terceira questão, trata-se de um grande mito, haja vista que um dos princípios que devem ser respeitados na teoria do treinamento esportivo é o da exercícios prontos não respeitam este princípio, de forma que não avaliam o praticante, não consideram o retorno de como o indivíduo está diante da atividade se o praticante tem ou já teve lesões. Com base no pressuposto de que os exercícios prontos de revista ou internet funcionam, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, nessa questão, a gente vai ver alguns pontos que vão ajudar a gente a identificar qual princípio do treinamento esportivo a gente pode utilizar como complemento dessa lacuna. Então, ele vai falar que exercícios prontos não respeitam este princípio, de forma que não avaliam o praticante e não consideram o retorno de como o indivíduo está diante da atividade, se o praticante tem ou já teve lesões. Então, a partir dessas informações, a gente consegue identificar que o princípio do treinamento esportivo que é violado a partir dessas constatações é o princípio da individualidade biológica, aquele princípio que define que não tem pessoas iguais. Então, no princípio da individualidade biológica, a gente vai ter a junção, a combinação do fenótipo com o genótipo, que formam, de fato, indivíduos, cada um com sua especificidade. Então, nesse caso, a partir dessas afirmações, dessas constatações que a afirmativa traz, a gente vai estar falando do princípio da individualidade biológica. Não existem indivíduos iguais e as suas variações vão se dar de acordo com a combinação do fenótipo e o genótipo. Então, terceira questão, alternativa D é a correta, princípio da individualidade biológica. Quarta questão, relacione adequadamente os termos de movimentos corporais às suas respectivas descrições. Uma questão interessante, já que muitas questões de anatomia vão trazer esses conceitos anatômicos, conceito de termos de movimentos, conceitos de posição, conceitos de deslocamento, planos e eixos anatômicos. Então, quando a gente fala de anatomia em concurso de educação física, a maior parte das vezes a gente vai encontrar questões de conceitos anatômicos ou também algumas classificações de ossos e articulações. Mas vamos lá, nessa questão ele vai trazer 5 conceitos que são flexão, adução, rotação medial, pronação e abdução. A partir disso, vamos relacionar as duas colunas. Primeiro, afastar-se do plano mediano. Então, dentre as opções, o movimento que se caracteriza por afastar-se do plano mediano, afastar o segmento do plano mediano, é a abdução. Então, por exemplo, na abdução do ombro, a gente vai afastar o segmento, que no caso é o braço, do plano mediano. A gente vai abrir o braço, afastando ele do plano mediano. Então, a primeira afirmativa já é relacionada à abdução. Segunda,
curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Esse conceito é um pouco vago, mas quando a gente fala de diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo, normalmente a gente vai estar falando de uma flexão. Então, apesar da afirmativa parecer um pouco vaga, na verdade, quando a gente fala de diminuição do ângulo entre segmentos ou entre ossos ou partes do corpo, normalmente a gente vai estar falando da flexão. Terceira, traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano. Então é interessante diferenciar, né, que a gente está falando de trazer a face anterior do membro para mais perto do plano mediano. Não é exatamente trazer o membro para mais próximo do plano mediano, mas sim a sua face. Então, nesse caso, a gente tem uma rotação medial, já que apenas a face está se direcionando para o plano mediano. Se fosse o segmento como um todo se aproximando, né, chegando mais próximo ao plano mediano, a gente estaria falando de uma adução. Mas como a afirmativa especifica que traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano, a gente vai estar falando de uma rotação medial. Quarta, movimento na direção do plano mediano, como eu falei anteriormente, né, uma aproximação do membro do segmento ao plano mediano, a gente vai ter uma adução. E por último, movimento de rotação medial do antebraço e mão, de modo que a palma da mão olha para o plano posterior. Então, levando em consideração a posição anatômica, né, a palma da mão para frente, quando a gente tem uma pronação, a gente vai ter uma rotação medial do antebraço e da mão, de modo que a palma da mão olhe para o plano posterior, né? Então, a gente tem, nesse caso, uma pronação. Então, finalizando essa questão, nós temos a alternativa E, a correta, né? Primeiro, afastar-se do plano mediano. A abdução, uma curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. A flexão, traz a face anterior de um membro para mais perto do plano mediano. A rotação medial, movimento na direção do plano mediano. A adução e o movimento de rotação medial do antebraço e mão, de modo que a palma da mão olha para o plano posterior. Nós temos a pronação. Quarta questão, então, item E é o correto. E quinta questão, mens sana in corpore sano, diz o famoso ditado em latim para ilustrar a importância de um corpo são como parte fundamental de um indivíduo completo. Essa é uma das bases para o desenvolvimento da noção de uma educação física ao longo da história. Nesse sentido, é correto considerar que, então a gente tem uma típica questão aí da história da educação física como um todo, tanto no Brasil como no mundo, né? Vamos lá. Item A pedra fundamental da educação física escolar no país talvez seja um parecer de Euclides da Cunha, de 1882, sobre a chamada Lei da Instrução Pública. Então, na verdade, é quase uma afirmativa correta, porém, não é um parecer de Euclides da Cunha, mas um parecer de Rui Barbosa, né? O famoso parecer de Rui Barbosa, em 1882, que vai trazer aí a importância da educação física na escola, né? A educação física ainda é chamada de ginástica. Então, na história da educação física, a gente tem duas reformas bastante importantes no país. Em 1851, alguns autores trazem 1854, a gente tem a reforma Couto-Ferraz, que torna a ginástica obrigatória nas escolas. Em 1879, a reforma Leôncio de Carvalho. Em 1882, aí o parecer de Rui Barbosa sobre essa reforma, que vai trazer aí pontos importantes da importância da educação física, né, ainda ginástica, presente na escola. Então, item A quase correto, porém é um parecer de Rui Barbosa, não Euclides da Cunha. Item B, a educação física que se desenvolve no século XIX e chega ao Brasil é, por sua vez, fortemente baseada em princípios higiênicos e eugenistas, herança da ginástica alemã. Perfeito, né? Quando a gente estuda os métodos ginásticos e também a história da educação física no Brasil, a gente vê que, de fato, o primeiro método ginástico a se difundir aqui no nosso país é o método ginástico alemão, que vai trazer grandes influências médicas e militares, trazendo aí como bases teóricas, né, o higienismo, o eugenismo,
Então, de fato, o item B é verdadeiro, né? A gente tem uma forte herança aí da ginástica alemã na história da educação física do Brasil. Item C, na Antiguidade Oriental, China e Índia, mas não na Ocidental, Grécia e Roma, exercícios para o corpo partiam de princípios bélicos e motivações terapêuticas, assim como ideais de beleza, lazer e até mesmo religiosos. Na verdade, tanto na Antiguidade Oriental como na Ocidental, a gente vai ter essas manifestações, né, da educação física como um todo. Princípios bélicos, motivações terapêuticas, beleza, né, estética, lazer e também aspectos religiosos. Então, item C é falso porque tanto na Antiguidade Oriental como na Ocidental a gente tinha essas manifestações. Item D, a preocupação com o corpo ganha força durante a Idade Média. A nudez e o culto ao belo eram, de grosso modo, associados ao pecado, mas retoma sua importância na sociedade ocidental com a Renascença e as relações entre arte e anatomia. Basta lembrar do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Então, se a gente não tiver atenção, a gente acaba marcando essa alternativa correta. Porém, na primeira frase ele fala que a preocupação com o corpo ganha força durante a Idade Média, quando na verdade é o oposto, né? Como a nudez e o culto ao corpo, ao belo, eram associados ao pecado, durante a Idade Média essa preocupação com o corpo perde força. Então, item D é falso. Item E, durante a década de 30, uma das principais fontes de estudo sobre o tema no Brasil era a revista Educação Física, que circulou entre 32 e 45 e procurava transmitir ideias dos movimentos dos movimentos asiáticos de aperfeiçoamento da raça, um tema amplamente discutido entre a intelectualidade da época e tem quase todo verdadeiro, porém não eram movimentos asiáticos e sim movimentos europeus, né? Os famosos movimentos ginásticos europeus. Então, item é falso porque ele traz ideais dos movimentos asiáticos quando na verdade deveriam ser ideais dos movimentos europeus. Então, de fato, quinta questão, item B é a correta, que vai trazer essa forte base em princípios higiênicos e eugenistas que traz o método ginástico alemão para a história da educação física no Brasil. E com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando algumas questões da banca IDECAM. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concursosedefísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursocedefísica.com. Então, lembrando, se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.